Glória a Deus. Para quem não me conhece, nessa noite, o pastor acabou de dizer, eu sou a pastora Beatriz, esposa do pastor Davi, né? E nós queremos dizer que todos vocês são muito bem-vindos a essa casa. Essa casa também é de vocês. Antes de fazer as apresentações, eu gostaria de ler uma palavra que fica em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje nós estamos aqui nessa noite, no Outubro Rosa, em um culto especial, um culto a qual nós convidamos as pessoas para estarem aqui, aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, um momento delicado, um momento de dor, um momento em que talvez você olhe para si, você olha para a sua situação, você olha para a sua condição física e diz, não tem jeito. Mas quem sabe você está aqui e fala assim, pastora, eu não estou com uma doença física, mas eu tenho uma doença emocional, eu tenho uma doença na alma. Eu quero te dizer que a palavra que foi lida aqui nessa noite diz que a fé é o firme fundamento. Se você crê, se você acredita, ainda que você não veja, é possível acontecer. Eu estava estudando uns dias desses acerca da cura e do milagre. E a ciência, a tecnologia, os estudiosos, eles não conseguem explicar o milagre. Sabe por quê? Milagre não se explica. Milagre não se explica. Eu quero dizer para você nessa noite que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o impossível, o sobrenatural pode acontecer na sua vida, pode acontecer na sua casa. E como que eu consigo, pastora, como que eu vou adquirir a fé? É buscando, é orando, é pedindo ao Senhor Jesus. Ainda que a sua condição não seja favorável, se você tiver fé, o impossível vai acontecer. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Então, vamos praticar a fé para que o impossível aconteça na nossa vida, na nossa casa e também na nossa saúde, seja ela física, emocional ou na alma. Amém? Nessa noite nós estamos muito felizes, né? É um culto especial, é um culto diferente, onde nós convidamos as pessoas que talvez não fazem parte, não é aqui da família, mas que com todo carinho e satisfação se dispuseram a estar aqui hoje na casa do Senhor Jesus. Então nós queremos apresentar nessa noite o senhor prefeito Tiago Martins, amém? Também está conosco a primeira-dama, Carol, né? E também as suas filhas, creio eu que sejam filhas. Está presente também a Silvone. Cadê a Silvone? Silvone está ali também. Ela é presidente da AMEC e colaboradora da instituição Associação Noroeste Mineira de Estudos ao Combate do Câncer. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Lorena Eduarda. Ela é diretora administrativa do Hospital do Amor, sede Unai. Seja muito bem-vinda, minha querida. Thaís Teixeira. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Thaís Teixeira. Ela é enfermeira da Mama, Hospital do Amor, Unai, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, minha querida. Vereador Olímpio Gonzaga. Seja muito bem-vindo, meu querido. Vereador Felipe está na hora. Felipe já é conhecido de todos e é da casa também, né? Juntamente com a sua esposa. Seja muito bem-vinda. E também José Ney, da Associação Comercial de Unai. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que vocês são muito bem-vindos a essa casa. Sintam-se em casa, porque a casa também é de vocês, amém? Aplauda o Senhor Jesus com mais força, pela vida dos nossos queridos irmãos. Que Deus abençoe, que vocês recebam hoje uma palavra direta do céu, amém? E sem delongas, vamos ouvir a nossa querida amada irmã, vereadora Dorinha Melgaço, amém?
Ela hoje vai contar um pequeno testemunho que creio que vai edificar a nossa fé. Boa noite. Graça e paz a todos. Dá para entender? Se não, eu tenho a Paula que pode falar. Eu quero cumprimentar primeiro meu pastor Davi e minha pastor Beatriz. Agradecer muito as irmãs da igreja por minha recuperação. Muito obrigado. E pelas orações. Quero agradecer ainda o Júnior e a Monique, especial de coração. Meu prefeito Tiago, meus colegas Felipe Olímpio, Zenei e todos vocês. Quem sou eu? Eu sou uma mulher casada com Silvano, mãe da Giovana, da Júlia, da Isabela. Eu sou evangélica e especialmente acredito muito em Deus. Eu sou uma vereadora de 5 mandatos, atualmente presidente da Câmara. E eu agradeço meus colegas. Eu fui a única mulher eleita 5 vezes, presidente 3, secretária 1 e vice-presidente. Eu quero isso para Deus não vale nada. E eu fui entender isso quando, no meu terceiro mandato, eu vi que isso não tem valor. Tem perante meus irmãos, mas eu fui acometida de um câncer de colo de útero há quase 6 anos, com mais 2 metástases no osso e no pulmão. E esta fala faz parte do Outubro Rosa desta igreja. Meu caso não tinha jeito para a medicina tradicional. Tratamento paliativo. Foram 8 ciclos de químio, quase parti. Quem convivia comigo sabia. 3 meses depois, eu não tinha nada no pulmão. 9 meses, nada no osso. Com 1 ano e meio eu operei. Eu não podia operar. Bom, é porque eu estou resumindo. Eu operei, não senti nada. O que eu mais senti foi a furada para tomar anestesia. Eu usei nada. Até 2 anos
eu fiquei em Barretos, num lugar público, e sempre tinha a segunda opinião, que era o meu médico hoje, doutor Miguel. Eu fui a Barretos mais de 50 vezes, só na minha cirurgia eu fui 11 vezes, passei por uma biópsia do osso posterior, confirmou, eu fiz mais 6 sessões de quimio, respondi assim como na primeira vez. Depois fez 5 sessões de rádio, depois de um ano mais 5, ufa, cansei só de falar, né, gente? E assim, mano, eu comecei agora este ano, já estou na 9ª sessão, eu faço dia 30 agora, ou seja, já fiz, vou fazer 15 PET scan, 10 exame do abdômen, mais 30 do pulmão e da barriga, ressonância, e depois segurança tem que saber do outro. Então, meus amigos, eu quero que vocês usem o alívio para minhas irmãs fazer o exame. Quando eu comecei lá atrás, não tinha Lorena, o que tem hoje, viu, prefeito? No Hospital do Câncer, nós temos da útero e da mama. Antes, só o útero, não fazia biópsia, hoje faz. E eu quero aqui, em Romanos 8:28, dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, primeiro, ame a Deus. O amor de Deus, ele tem resultado. Eu sou um milagre vivo de Deus. E baseados no que Romanos trouxe na Bíblia, eu quero deixar alguns milagres que eu vivi para vocês verem que a fé em Deus move montanhas. Eu entendi aqui, pastor Davi, na sua fortaleza, na sua fé, pastora Beatriz, que a cura é um processo e eu estou nele porque eu tenho que perdoar, faz parte do processo. Eu tenho que fazer muita oração e especialmente eu tenho que ter o propósito em Deus. Ou seja, muita fé, praticar esta fé. E esse milagre, primeiro, sempre medicamento dava resultado, tinha efeito, milagre. Não era para eu estar viva. É o primeiro milagre. Segundo,
para a medicina eu não estaria viva, mas eu estou para mostrar que Deus, em primeiro lugar, a fé em Deus. E dizer que eu não senti nada de resultado na radioterapia. Nunca tirei uma licença, Tiago. No máximo que eu tirei em 6 anos foi 10 dias da minha cirurgia. Ganhei 2 mandatos de vereador e um de presidente num momento menos viável. Então, eu vivi estes 3 milagres. Primeiro, vereadora, presidente Olímpio e Felipe com deficiência. E vocês me aguentaram. A população sabe que minha deficiência tem um propósito. Qual propósito? Qual? De ver o que a pessoa com deficiência passa. Outro milagre na minha vida foi o tribunal. Foi o tribunal de contas no meu penúltimo mandato ter liberado o plano de saúde para os vereadores. Não podia, era crime. E nós, igual os vereadores, hoje temos esse plano. E graças a isso eu faço tratamento em UNAI. Minha visão é clara que tenho que trabalhar a cura. Meu propósito é trabalhar para isso. E aí, Carol, como trabalhando para que os meus semelhantes tenham a cura violenta. Por isso eu trabalho sempre. Agradeço a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Desculpa, emoção não é medo. Eu não tenho medo porque eu sei o que é Deus na minha vida. Então, eu sei o milagre que eu posso ajudar a minha comunidade. Então, cada vez que eu não tenho medo, que é bíblico, cada vez que eu tenho propósito, dói menos fazer um exame do útero do que uma quimio. Eu tenho medo da quimio, às vezes tenho. Eu tenho medo de outro tratamento, não. Sabe por quê? Dói menos. E vocês vão procurar a cura em Deus sempre.
de você. E em nome de Deus, temos tarefas presentes a minha vida. Busque, trabalhe para Ele. Ele é gratidão. Não somos ninguém sem Ele. Estou aqui por Ele. Gratidão a Deus. Sempre, sempre. Não, estou calma. Então, igual Esther, ela foi uma jovem que se tornou rainha. Eu sou rainha da cura, porque o câncer me curou, limpou. E Felipe, Tiago e Daniel, levem para a instrução de você, que eu descobri que curar essa doença. Então, eu fui curada, o câncer me curou e eu pude entender o que eu tenho que fazer em Cristo Jesus. Amém. Pedir, e eu quero pedir a Deus, Senhor, quero ter cada dia mais lealdade ao Senhor, integridade e de Jó para com o Senhor. A fé de Jó no Senhor. Você tem o mesmo ponto de vista que eu. Você são íntegros na fé, tenho fé. Deus pode salvar nós. Precisamos de salvar em Deus. Eu peço desculpa pela voz, mas é bom que o Senhor faça a experiência do limite que o deficiente tem, mas que vocês tenham a cura em Jesus. Busque cada um que eu levar, eu dissemino a Deus. Cada um que eu salvar, eu dissemino a Deus. Eu quero terminar com o hino, que eu sou um milagre do Vaguinho e ofereço a todos vocês. A paz esteja contigo e a cura também. Amém. Ao Senhor Jesus pela vida da Dorinha. Glória a Deus, uma mulher forte, guerreira e destemida. E Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito até na dor. E no processo, Ele nos dá fortalecimento, estratégias e também experiência, para que no tempo certo nós sejamos abençoados e também exaltados pelo Senhor, amém? E eu creio que assim será na vida da nossa amada e querida irmã Dorinha, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, eu gostaria de chamar aqui a diaconisa Monique, que vai trazer uma palavra aos nossos corações. Monique, ela foi a idealizadora deste evento. Nós estávamos aqui na igreja, 3 dias de jejum, em oração, e ela chamou, falou assim: pastor, pastora, Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria de executá-lo aqui na igreja. Eu tenho uma benção dos senhores, e rapidamente nós abençoamos ela e falamos assim: você tem total liberdade, Monique, para fazer essa obra a qual Deus colocou no seu coração. E hoje, como idealizadora,
não teria pessoa melhor para falar do que ela, né? Então, hoje ela vai transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Estende suas mãos para cá, vamos orar pela Monique. Senhor, nós queremos te apresentar a tua filha nas suas mãos. Senhor, eu sei que não foi dela esse projeto, não foi dela esse propósito, mas foi do Senhor, porque ardeu no coração dela, Senhor Jesus, este culto no dia de hoje, chamado alívio, Pai. E alívio quem dá somente o Senhor traz alívio para a alma, o Senhor traz alívio para a mente, o Senhor traz alívio nas nossas decisões e escolhas, Senhor. E o Senhor também nos traz cura, libertação, restituição. E eu creio, Senhor, que nessa noite não vai ser diferente. Senhor, a Monique é um milagre, Senhor, nas tuas mãos, porque o Senhor um dia operou um milagre de cura, Senhor, na vida dela. E eu sei que através da vida dela, muitas outras vidas serão alcançadas e também curadas, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e abrange todos os corações e principalmente daqueles que estão aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Usa ela como instrumento e faz a tua vontade em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Boa noite, meus irmãos, colegas de missão. Lá fora nós nos conhecemos, né? Mas aqui nós somos todos os irmãos em Cristo Jesus. Podem se sentar. Eu estou muito feliz com o aceite que você deu a Deus nessa noite, né? E é uma alegria estar aqui com vocês, porque hoje o Senhor quer nos entregar algo muito mais profundo para nós seguirmos firmes na nossa jornada. Aqui nós temos autoridades, nós temos líderes e nós temos representantes da sociedade civil. E nós somos um só corpo. Quando eu falo um só corpo, que nós somos uma comunidade só, com a mesma missão. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, nós estamos transmitindo esse culto, justamente porque lá fora está tudo fechado, né, gente, de chuva. Muitos irmãos não conseguiram estar, estavam pedindo para a gente transmitir. Então, vocês que estão conosco pelo YouTube, vocês são muito bem-vindos. E não é porque vocês não estão aqui que o Espírito Santo não vai chegar até vocês. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Então, Ele está aqui conosco e está com nossos irmãos. E a graça e a paz do Senhor são com você. Quando nós recebemos do Senhor essa chamada, o nosso coração ficou muito feliz. E também nós entendemos o quão desafiador é, Lorena, para você, o seu time, para o nosso prefeito, o time da saúde, para as nossas irmãs da AMEC. E aí nós temos a Silvone. Eu queria uma salva de palmas para as colaboradoras da AMEC que estão aqui também. Todos nós sabemos da importância da AMEC para o nosso município e nós precisamos acolher vocês, orando, intercedendo pelo trabalho de vocês. E nós temos representantes aqui do nosso departamento de mulheres, que é o Ministério EAP Mulher, que nós estamos na tampa da panela, como se diz. A tampa da panela é a parte mais importante. Aqui nós recebemos mulheres que não vão no postinho de saúde, que não vão na AMEC, que não vão para Lorena. São aquelas mulheres que estão com uma dorzinha no corpo, uma dorzinha na mama, e ela não quer falar para ninguém. Ela liga para a pastora Bia. E a pastora Bia envia uma irmã para ir lá falar com ela. A igreja, enquanto parte fundamental da sociedade, é o eixo principal de qualquer transformação que nós queremos envolver e desenvolver na comunidade. Aqui nós somos realmente a tampa da panela. É aqui que faz acontecer, porque nós acolhemos a pessoa no primeiro momento. E por que é tão importante falar do câncer? Por 2 motivos. As pessoas têm medo de pronunciar, têm vergonha de falar que são cancerosas e não têm o conhecimento necessário. Então nós precisamos falar muito. Dentro das igrejas nós precisamos avançar nessa temática, porque nós acreditamos num Deus que faz o impossível, não é? Que é a cura, quem acredita? Amém. Mas se Deus não quiser curar essa pessoa fisicamente, e quiser, prefeito, só curar a alma dela, é diferente. Enquanto enfermos, nós podemos receber a cura física.
Mas talvez nós não vamos receber a cura física, mas nós vamos receber a cura espiritual. Então nós precisamos trazer e acolher esse paciente, essa pessoa, para dizer para ela que é possível. Por que as pessoas têm medo de falar em câncer? Quem já ouviu falar aqui da doença ruim? Todo mundo já ouviu falar. Unai é uma cidade bastante simples, do pessoal de um linguajar simples, e que a doença ruim, Lorena, é o câncer, que já estava na sociedade impetrada há muitos anos. Josenei, mas eles não falam o câncer porque eles têm medo, porque o paciente ele entende que se eu tenho um diagnóstico de câncer, a minha sentença de morte é garantida. Não é garantida. Ter um câncer não é sentença, é diagnóstico. Assim como você tem o diagnóstico de uma hipertensão, assim como você tem o diagnóstico de uma doença cardiovascular, quando você tem uma doença como o Alzheimer, que é tão hoje falado em nosso meio, câncer não é sentença, é diagnóstico. Mas se as pessoas que estão inseridas em nosso meio não souberem o quão é importante compreender a temática do câncer nas famílias, nós vamos morrer. Nós vamos perder muitas pessoas antes da hora. A gente não fala isso aqui em Unai? Morreu antes da hora? Por que essas pessoas vão antes da hora? Porque a alma vai estar adoecida. E é nesse ponto que o Senhor deseja falar conosco. O nosso foco como igreja hoje é acolher vocês. E aí nós vamos sair um pouquinho aqui. Eu citei as nossas autoridades, que nós estamos juntas, mas eu quero que todos nós nos coloquemos como verdadeiros seres humanos, independente das funções, dos cargos, das posições de liderança. Eu tive um tumor em 2019. Nós não estamos sujeitos, nós estamos expostos. Porque diante dessa terra, o Senhor diz para nós que nós teríamos, Silene, muitas aflições. E nós não sabemos quais aflições vão nos afligir. Nós pensamos que é só Olímpio, desafio do cotidiano, desafio do trabalho. Não é, pode vir na saúde. E aí? E se essa doença bater na nossa casa? Será que nós estamos verdadeiramente, Lindalva, preparados para superar o câncer no nosso lar e na nossa parentela? Examine-se si mesmo hoje. Você está preparado? Levanta a mão quem não está preparado. Assuma que não está preparado. O Senhor vai te dar estrutura para preparar. Tudo que você não tem e você pede ao Senhor, Ele te dá. Pedir-vos e dar-vos-á. E é importante que você reconheça a sua pequenez diante do Senhor, para que Ele possa então entrar com a provisão de conhecimento e de sabedoria que você tem, além da força física para vencer. Eu tive um tumor em 2019, mas antes de ter o tumor, sabe aqui para mim, Luiz, por favor? Obrigada, Zenei. Antes de ter o tumor em 2019, eu tinha um tio que ele foi diagnosticado. Obrigada, Zenei. Ele foi diagnosticado com câncer 3 meses antes do meu diagnóstico. E aí ele morava na fazenda, uma pessoa muito simples, e nós trouxemos ele para a casa dos meus pais, e irmão da minha mãe. Então nós já estávamos cuidando do meu tio. Perceba esse percurso, o caminho e o objetivo que você tem que ter de estrutura para a sua casa. E 3 meses depois, cuidando do meu tio, eu acompanhei desde o sintoma que ele tinha, um ardor na garganta que não passava, e veio um carocinho crescendo. Falei, olha, eu sou nutricionista, a gente já é preparado para esses sintomas da saúde, né? Falei, tia, tem uma coisa errada, vamos procurar tratamento. E aí nós procuramos o médico e foi certeiro, o diagnóstico estava com câncer. E aquele homem nunca falou de Deus. Sabe aquela pessoa que mora na roça, que é simples, Nenê? Que nunca falava de câncer porque era doença ruim e morria? E aí, no dia que nós fomos no médico, ali aquele homem ficou em silêncio o dia todo. Quando o médico falou que ele estava com câncer, ele saiu da sala e não quis ouvir mais. E ele nunca murmurou. Foi curado do câncer. Ele nunca murmurou a doença que tinha. Mas aí eu chegava na minha mãe, e ele com muitas dores, e ele falava assim, vocês vão receber no fim esse olhinho de unção. Se você verdadeiramente se ungir todos os dias, assim como está na palavra,
unges a minha cabeça com óleo e o teu cálice transborda. O cálice do Senhor, aquele sangue que foi deixado na cruz por Jesus, ele te purifica dos pecados e te dá força e te livra de todos os males. Você pode levar para sua casa e você pode praticar a sua fé, do jeito que você acredita, da intensidade que você tem com as suas palavras. E aí eu deixei um olhinho de unção na casa da minha mãe. E eu chegava lá em casa e ele gemia de dor, mas ele não reclamava. Aí ele apontava para o rack da sala e tinha o olhinho de unção. Apontava porque ele queria, né, que eu ungisse. E eu ungia ele, e todas as vezes que ele ungia, ele dormia. O Senhor estava com ele. E aí, cuidando para ser forte, porque a minha família tinha medo da doença com nome ruim, a doença ruim. Não falava câncer. E aí, 3 meses depois, eu senti alguns desconfortos e fui fazer o tratamento, fui fazer o acompanhamento e descobri que eu estava com um tumor na cabeça. Então, nós estávamos cuidando do meu tio, vem aqui a minha vez, que era o esteio da minha casa com um tumor na cabeça, que a gente não podia saber se era câncer, Silvone, porque não tem como você saber se é um câncer na cabeça, porque você tinha que tirar a biópsia ali, não estava muito embaixo do meu crânio, não dava para fazer nada, Lorena. Eu só ia saber se era câncer depois do tratamento todo, que era a cirurgia. E aí minha família precisou cuidar do meu tio, cuidar de mim. E aí eu tive pessoas muito maravilhosas ao meu lado, porque nós nunca caminhamos sozinhos. Quando chega o câncer na nossa casa, é por isso que fala que é a doença do amor, porque o amor ele exala de dentro para fora. Você que é torrão, grosso, sistemático, você se torna delicado e sensível, porque você começa a receber amor de todos os lados. A sua família que é disfuncional, ela começa a se alinhar, porque eles querem dar amor para você, com medo de te perder. E é curioso, porque se é medo de perder, então quer dizer que nós somos valorosos, não somos? Só tem medo de perder quando algo é muito valioso. E por que as pessoas não falam antes que nós somos valiosos para ela? E por que a gente não se prontifica a ajudar o nosso familiar sem o câncer chegar? Precisa ser uma doença que é desafiadora, porque o percurso, independente do tratamento, ele pode ser longo. Ele pode, Lorena, arrastar por 3 anos, 2 anos, mas o Senhor está ali, a tua família está ali. Então a minha família se uniu para dar amor e o Senhor trouxe outras pessoas. Na época eu tinha um outro pastor, isso foi há 6 anos atrás, e aquele pastor orava comigo. Quando deu o diagnóstico, sabe o que ele fez? Me chamou no gabinete e falou: ô filha, eu estou contigo, independente do que for. Eu fiquei de dar o diagnóstico naquele dia para ele, o resultado. Ele falou: não, Monique, eu estou com você, vai dar tudo certo. E você tem a minha intercessão e não importa o que for, eu estou com você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Não é câncer não, né? Eu falei: é um tumor na minha cabeça, a gente não sabe se é câncer, se não é. E ele: o Senhor vai fazer aquilo que é para fazer, porque o Senhor é o que controla a tua vida. Lembra dessa palavra? Não é câncer não, né? 3 meses depois, o mesmo pastor que me abençoava, que orava por mim todos os dias, foi diagnosticado com câncer. O que ele tinha medo, infelizmente, chegou na vida dele. Porque ele pediu? Não, ninguém pede para adoecer. Você não pede, sua família, ninguém pede. Acontece. E não é porque você está em pecado. Ah, mas veio um câncer na cabeça dela, ela não era da igreja, não é casado com um homem da igreja, que profere a cura. Esse homem não é um pastor, fala tanto de fé, e agora? O que ele fez? Ele pecou? Gente, divide, separa as coisas. Nós somos seres humanos, vivendo experiências sobrenaturais. Enquanto seres humanos, nós estamos passíveis ao corpo adoecer e falar: eita, tem alguma coisa errada. Isso é independente da tua fé. Mas sabe o que a fé vai diferenciar a sua conduta? A intensidade da sua fé. Ela que vai fazer você entender que você precisa caminhar no tratamento, que você precisa cuidar de você e que tudo vai caminhar conforme a perfeita vontade de Deus. Então ali eu estava com meu tio com câncer, eu estava com uma doença, com um tumor na cabeça, que a única coisa que servia era abrir a cabeça, arrancar esse tumor e morrer ou ficar em estado vegetativo. Eu tinha o meu pastor que estava muito doente, e aí a primeira que me visita no hospital, 2 dias antes de eu internar para abrir a cabeça e arrancar o tumor, era a Dorinha.
eu não era amiga da Dorinha, não intercedia por ela, mas meu esposo intercedia. Meu esposo estava sempre orando por ela, porque eles conhecem há muito tempo. E ela foi em respeito ao meu esposo. E aí eu estava lá no SAR e ela chegou. Nós não conversamos, né, Dorinha? Você sempre me fala que eu estava anestesiada com muita dor. Ela não conversou. 3 meses, e foi acolhido. Aquilo ali fez toda a diferença. Eu louvo ao Senhor pela tua vida. 3 meses depois, a Dorinha recebe o diagnóstico dela. Eu estava com meu tio, eu estava com tumor, eu estava com meu pastor e eu estava com uma amiga que o Senhor estava levantando com tumor. Nós éramos 4 no meio, com as mesmas lutas. E aí o Senhor trouxe a Dorinha lá para falar aqui: filha, eu estou contigo, existe tratamento, segura. E eu nunca esqueci, Dorinha, que você falou assim, que eu estava sentindo muita dor, né? Mas eu estava com um semblante muito bom. E o Senhor mostrava para você aqui, o semblante bom é a presença do Espírito Santo. Meu pastor estava muito mal, mas ele estava com um semblante bom. Meu tio era um homem simples, não sabia, nunca leu. Ele não sabe onde estão os versículos. Ele ouvia sobre Deus somente de ouvir falar. Mas estava com um semblante muito bom. E a Dorinha teve um semblante muito bom. Tanto que o Senhor invadiu tanto a vida dela no primeiro diagnóstico, né, Dorinha? Foi o primeiro há 6 anos, que ela superou e foi curada também. E aí passaram-se mais de 8 meses, todos nós em tratamento, juntos, unidos. Eu falei: Senhor, que mover é esse que o Senhor está fazendo em meu meio, né? Todos nós caminhando na mesma visão. E a gente falava, né, Dorinha, nós 3, ninguém segura a mão de ninguém. Um descobria um médico, a gente ia no médico, todos tinham o mesmo acompanhamento, as dietas a gente compartilhava. Eu falei: gente, vamos embora, vamos embora. E as famílias se alinhando. 8 meses depois, e eu na luta com todos os meus irmãos, o meu sócio, de 28 anos, inteligentíssimos, engenheiro aeroespacial, super renomado, novo, não era casado, estava, acho que uns 2 meses e meio, tinha pedido a sua namorada de infância em casamento. Estávamos numa videoconferência e ele já estava sentindo algumas dores nas costas, na lombar e muito enjoo. Nós estávamos trabalhando por videoconferência. Ele falou: Monique, eu vou interromper porque eu não estou aguentando a dor. E vou voltar em 5 minutos. E aí ele foi no banheiro fazer o que precisava e tomou uma água. E enquanto ele estava, eu fiquei sozinha na videochamada. E o Senhor falou: repreenda o espírito de câncer. Ele está com câncer. E eu falei: Senhor, não é. E o Senhor me falou 2, e eu falei não. E o Senhor falou 3, eu falei: Senhor, eis-me aqui. E quando ele voltou, eu já não concentrei em mais nada daquela reunião. Eu vinha só o olhar daquele homem. E eu repreendi, e falei: está repreendido, mas o Senhor te cura nessa hora. Eu não falei por ele, não falei para ele, mas eu falei no meu espírito. E aí ele se ausentou do trabalho. E depois de 2 semanas, nós descobrimos que ele estava com câncer. O mais raro, não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar no câncer que dá não é no músculo, não é no coração. Na pelinha que reveste o coração. Na pleura que reveste o coração. O Pedro teve câncer. E durante o tratamento, Pedro não murmurou. Nós mandávamos mensagens: Pedro, como é que você está? Eu estou ótimo. Família católica, todo mundo adorando ao Senhor, reconhecendo a mão do Senhor. Não, o Senhor está comigo, está tudo bem. E nos dias piores do Pedro, ele não reclamava. Olha a importância de nós somos igreja. O Senhor fala que na nossa missão, lá em Mateus 10:8, nós devemos curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Vocês realizam de graça aquilo que foi recebido de graça. Nós somos a igreja. Eu fui igreja quando eu precisei cuidar da minha família. Quando eu vi minha mãe ali saturada de acompanhar o meu tio. Eu fui igreja quando eu precisei orientar o Pedro, a Dorinha e o meu pastor. E eles também foram igrejas. E aí eu pergunto para você: você tem sido igreja? Será que nós temos sido igreja, prefeito? Onde nós vamos quando fala do câncer?
Ou quando as pessoas falam que estão com câncer, nós simplesmente pegamos a pessoa no braço e falamos, coitadinho. Será que nós estamos tratando as pessoas com o devido valor? Ou nós achamos que eles são apenas coitados? Ou será que nós vamos bater no peito e falar, não, eu professo uma fé que eu sou cristão, então eu vou segurar, eu vou ajudar. E aí, Zenei, onde entra a sua função, o seu trabalho e você como um cristão? Conscientizar as pessoas. Precisa falar sobre câncer. Quando tem dor, o seu corpo está pedindo alguma coisa e nós precisamos ir ao médico. Nós precisamos fazer exame. Nós precisamos fazer exame. E a fé, ela te traz consciência. Entenda muito bem isso, porque quando nós trazemos assuntos polêmicos como câncer e sexualidade, que nós cuidamos das nossas mulheres, com os temas que são mais pesarosos lá fora, as pessoas falam assim, ah, mas eles vão pôr a mão e a pessoa não vai querer fazer mais químio nunca. Isso é falta de consciência. A fé, ela te dá consciência. Todas as vezes que você agir por um impulso, você está sendo irresponsável, você não é consciente. Sabe por quê, prefeito? A fé, ela te traz consciência porque ela te traz solidez. Olha, o tratamento é esse, o percurso é esse, mas eu vou até o fim, eu vou dar o meu melhor, porque eu confio em quem está comigo. Eu confio naquele que sempre segura as minhas mãos. Então nós precisamos entender que aqui enquanto sociedade, aqui enquanto igreja, nós precisamos ministrar a cura sobre as pessoas, sem ter medo. Nós sabíamos, eu fui no gabinete da Silvone semana passada, diretora da MEC, nós três estávamos falando, nós vamos fazer o maior esforço de chamar todas as pessoas, mas nós sabemos, Monique, que muitas pessoas não vão nos nossos eventos de conscientização, não vão nas palestras que todos os postos de saúde dão, não vão nos eventos da Câmara Municipal, não estão junto com a MEC, por quê? Elas têm medo e têm vergonha. Tem vergonha de falar que está passando por um câncer. Sabe por quê? As pessoas não querem ser taxadas como coitadinhos. Tudo que ela precisa é que você acolha. E nós, enquanto igreja, estamos aqui para acolher. Ninguém quer saber se a pessoa pecou, se não pecou, como está a casa dela, não. Nós queremos acolher. Vem para cá, vinde como estás. Nós queremos trazer o alívio para você. Que esse alívio é só Deus que dá. Mas nós, enquanto seres humanos e como irmãos, nós podemos abraçar essa pessoa que precisa. Gente, quando você está com um diagnóstico, quem já teve um diagnóstico aqui ruim? De câncer? Luiz, meu esposo, já teve também. Marlene também, todas nós estamos curados. Silene também, maravilhosa, né? Que o Senhor trouxe até outros dons depois do câncer. É um novo caminho, é uma nova jornada. Quando você recebe um diagnóstico ruim, e aí eu estou preparando você. Eu declaro sobre a sua vida, que a tua casa, a tua parentela e a tua geração não terão essa enfermidade. Amém? Porém, os meus planos não são do Senhor. Se o Senhor desejar trazer e tiver escrito no livro da vida, para alguém que estiver do seu lado, essa enfermidade, tenha consciência que você passará muito bem, porque o Senhor é contigo. Então eu declaro para você, que o Senhor tem o controle da tua vida, independente do diagnóstico que for, Ele segurar na tua mão, e você vai entender que você não está sozinho. E aí eu quero dizer para você que o paciente que tem um câncer, ele não está sozinho. Por que é a doença do amor? Você já viu alguém lutar ou romper no caminho do tratamento sozinho? Nunca. Diabetes, você luta sozinho? Luta. Você toma um remédio, controla a sua dieta, tranquilo. Hipertensão? Também. Mas o câncer, dá para romper sozinho? Não. Você precisa de uma pessoa para ir com você na químio, você precisa de uma pessoa para controlar a sua dieta em casa, para limpar, fazer a asepsia dos seus utensílios, separar os seus talheres. Você precisa de uma pessoa para te levar no banheiro, te dar um banho, trocar de roupa, porque você não consegue. Você precisa de uma pessoa que saiba ler ou ouvir para mudar a sua dieta 6 dias antes e 7 dias depois da sua químio. E também para segurar na sua mão, quando chegar o 28º dia do pós-cirúrgico, quem é que for fazer,
para entender que você não quer comer, mas ele precisa mudar as estratégias de alimentação para você não entrar em desnutrição. Então você precisa de alguém. Não dá para você caminhar sozinho. E por que transforma a nossa vida? Porque a gente entende que não tem como caminhar sozinho. E aí eu te pergunto, será que precisaria de um diagnóstico ruim para a gente mudar o curso da nossa vida, alinhar a nossa vida? Por que a gente não faz isso antes? E aí eu quero entrar no ponto principal, do alívio. É possível sentir alívio quando você está num tratamento que é extremamente desgastante? Vocês acham que é possível? Será que é possível estar com esse olhar sereno quando tudo está arrebentando, quando você está desmaiando, quando você dá ânsia de vômito, quando você está há 2 dias sem comer, e você tem medo de médico, mas você precisa ir lá para você colocar uma sonda para você comer? Será que é possível ver graça em tudo isso? É possível ver graça no meio do caos? É possível. Você já viu alguns caos que você viveu na sua vida antes? Você viveu sozinho ou você venceu com Deus? Você venceu e viveu com Deus. Aquele que tem ao Senhor, é possível vencer. Então é possível você vencer qualquer desafio. E Jeremias, eu quero que vocês gravem essa mensagem no coração. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, será salvo, pois tu é aquele a quem eu louvo. Jeremias 17:14 era um profeta que veio depois de Jesus, e ali ele estava levando ânimo e encorajamento para aquele povo que precisava entender que Jesus deixou só o Espírito Santo e que ele voltaria para levar aquele povo. E aí Jeremias falou, fez um pedido, rasgou o coração para Deus. Ele precisava de uma cura naquele momento. Só que Jeremias trouxe o entendimento de 3 pontos que nós precisamos caminhar na nossa busca com Deus. Primeiro, que você está solicitando a cura. Segundo, a salvação. Mas você tem que dar o perfeito louvor ao Senhor. Para você receber a tua cura. E aí ela vem em 2 eixos, tanto do físico, tanto emocional. Talvez alguém que vai chegar até você com câncer vai estar precisando, não é da cura física, é da cura do espírito. É acreditar mais em Deus, fortalecer o passo. Ele precisa de uma cura espiritual. E aí quando ele alinha o espiritual, ele se torna forte para entender que o câncer não é sentença, é só um diagnóstico. Ou seja, isso é só um percurso. Vem família, nós vamos vencer isso. Nós vamos vencer. Se o Senhor vai me colher com essa doença, ou se Ele vai me curar fisicamente, é Ele quem define, mas Ele está no controle de todas as coisas. Tanto para o sim, tanto para o não. O que nos deixa travados enquanto ao câncer é porque todos olham que não é o diagnóstico, é a sentença, e todo mundo tem medo da... Medo de quê, gente? Da morte. Ninguém quer morrer. Depende. Se você entender que existe uma eternidade te esperando e que você verdadeiramente vai se encontrar com Deus, a morte não é mais uma ameaça para você. É claro que você quer viver com a sua família, os melhores momentos, mas você não vai sentir mais medo. Mas a morte para o paciente que tem câncer, ela bate na cabeça todos os dias, porque a cada momento que você está mais vulnerável, você pensa que é o fim. Mas quando você entende que Deus segura a tua mão através do teu louvor, das palavras que você pode ministrar e da adoração que você transfere para Ele nesse momento de insegurança, de tristeza, de dor e de instabilidade, porque o câncer vem como qualquer outra doença ou qualquer outra dificuldade, no momento que você está bem, né? Não, agora eu estou na minha melhor fase. Comigo foi. Nossa, eu estou na minha melhor fase, agora adoeci, vou morrer. Ei, não é bem assim. Então ali Jeremias, ele falava, Senhor, eu preciso da tua cura. Eu creio que tu podes curar. Você acredita que Deus pode curar? Que pode curar os seus? Então é um passo. E o segundo, salva-me, salva-me. Você acredita que a cura que pode vir sobre você, ou sobre a sua parentela, ou sobre o seu amigo, a cura espiritual é a que mais importa? Vocês compreendem isso? Ou vocês ainda estão presos apenas ao físico, ao corpo? E se for necessário amputar, se for necessário perder parte do corpo, a sua alma vai estar em paz, a sua salvação é garantida. Não importa como eu estou do meu físico, mas importa como o seu espírito vai retornar para Deus. E o terceiro ponto que nós precisamos entender é o louvor. Vai murmurar, Alana? E aí? A gente tem um dia só para murmurar, não é, Silene?
A gente tem um dia para murmurar quando você recebe o diagnóstico. Eu vim chorando de Brasília até aqui, não queria consolo de ninguém. É o dia que eu briguei com Deus e assim foi com os 6 que eu acompanhei. Todo mundo tem um dia de crise. Senhor, tinha tantas promessas, tinha tantos planos e agora parece que o Senhor me largou. O que está acontecendo? Então você tem um dia de luto só, que é o dia de você não querer romper. Mas no outro dia, você precisa levantar a cabeça. Você precisa ser o verdadeiro cristão que você professa. E falar, Senhor, eu não tenho forças. Mas se o Senhor vier comigo, eu vou me levantar. E eu vou permanecer nesse percurso. Até que a minha cura seja estabelecida. Monique, mas se essa cura física não chegar? E se eu morrer por causa disso? E se o meu parente morrer? Se meus amigos morrerem? Morrer com Cristo é bem melhor. Nós temos um dia determinado. O Senhor determinou que você estivesse aqui. Porque hoje você vai ter um novo entendimento sobre o câncer. Você não olha mais as pessoas como coitadinho. Mas você olha aquela pessoa como uma pessoa que precisa ser direcionada e que precisa ser amada. E nós temos 3 papéis importantes. Primeiro é o do paciente. Paciente, você precisa resistir. Você não é um guerreiro que luta sozinho. Você precisa resistir aos sintomas, aos desconfortos, ao cansaço da jornada. Porque para cada diagnóstico existe um percurso diferente. Alguns mais rápidos, como foi o meu. O meu demorou 8 meses para tirar, fiz a cirurgia, resolveu. Era mais grave que os outros? Também. Mas eu tenho amigos que continuam com químio. Tem outros que estão com imuno e químio. A caminhada é definida por cada tratamento, mas você precisa resistir, não entregar os pontos. Tem dia que a gente não quer comer, e aí, na questão da resistência, nós temos o nosso companheiro, que é o nosso cuidador, que a função dele é acolher e cuidar de nós. Mas aí nós precisamos entender que esses 2 papéis precisam caminhar juntos. O câncer é a doença do amor, compaixão, unidade. Sozinho você não vai, mas o cuidador precisa entender que ele é muito importante. E você precisa, nós precisamos entender o papel do nosso cuidador. Que ele não nos olha como coitadinho, mas eles também não são nossos empregados. Eles estão ali para nos servir com amor. E é desafiador demais. Porque para mais difícil para nós recebermos o diagnóstico, é quem você ama viver o seu diagnóstico. Porque aí ele tem que cuidar do paciente e dele também. Porque entende-se que o cuidador não pode chorar. O paciente não pode ver o cuidador chorar. Porque pensa, se a pessoa já está ruim, e ali nós temos o cuidador que fez tudo isso. Não é fácil. Não é fácil. É uma longa jornada que nós temos, mas é possível. Vencer é possível. Então, quando você entende, cuidador, que você precisa acolher e cuidar do paciente, mas mais de você, é que você precisa dar amor e receber amor. E aí nós temos o paciente que precisa também dar muito amor para esse cuidador. Porque tem dias que ele vai virar a madrugada só te vigiando para você não ir no banheiro, porque no banheiro, depois da quimio, talvez você pode ficar fraco e desmaiar e bater a cabeça. E ele vai virar 24 horas só te observando. Aí tem dia que ele não quer conversar muito, mas você tem que deixar ele do ladinho dele, ter o momento dele. E enquanto paciente, nós precisamos ser pacientes também, para entender o outro. E não sermos os emocionados da vez, os dramáticos da vez. Passar somente aquela luta que nós estamos passando junto para ele com a verdade. Muitas pessoas, elas ocupam a posição de ter o diagnóstico para serem vitimistas com o outro. Ai, minha casa era toda disfuncional e quanto à doença eu estou vendo que meu marido está cuidando mais de mim, eu vou aproveitar disso. Não seja aproveitador, mas seja transparente. O dia que você não quer comer, fale, não, eu não quero comer. Explique para o seu cuidador. Porque se você falar, não, hoje eu não vou conseguir comer nada, sabe o que ele vai fazer? Ele vai preparar umas 8 comidas diferentes para você. Você não vai conseguir comer tudo. E aí ele vai ficar extremamente estressado. Então converse, fale com as pessoas lá fora, que eles precisam se relacionar. Cuidador e o paciente precisam ter uma relação harmônica, porque aí eles vão ficar menos sobrecarregados e vão estar caminhando na mesma visão. E enquanto sociedade, qual é o nosso papel? Amparar. Nós precisamos ouvir, nós precisamos acolher e nós precisamos dar afeto para essas pessoas. Tanto para o paciente e mais ainda para aquele cuidador.
Então, sejam intolerantes. Quando nós vermos algum paciente oncológico, não trate ele como um coitadinho. Mas, vem cá, nós estamos juntos. Não vem falar que ele é guerreiro não, tá, gente? Não fala isso. Não fala essas palavras. Você é um guerreiro, você consegue. Ei, eu estou com você e Deus está com você. Se Deus está com você, meu irmão, é garantido. Você vai vencer. Eu estou com você. Tudo que o paciente oncológico precisa ouvir é que ele não está sozinho. O que mata não é o tratamento, o que mata é a solidão do câncer. Então, que nós possamos entender que enquanto sociedade, enquanto igreja, nós precisamos falar mais dessa doença, instruir mais as pessoas e aumentar a expectativa de busca dessa pessoa para ela ter fé para vencer o câncer. É possível vencer? É possível vencer. Eu venci, Silene venceu, meu esposo venceu, Dorinha venceu, Marlene venceu. Inúmeras pessoas já venceram o câncer. E cada dia nós estamos com mais estudos aí provando isso. Mas as pessoas estão morrendo não é pelo tratamento, é pela falta de fé durante o tratamento. Então vamos ficar de pé, eu gostaria de orar por você nessa noite. No final vocês vão receber o olhinho de unção. E eu quero que nós possamos fazer uma oração para Deus, com 2 objetivos. Você vai orar do seu jeito. Eu vou fazer minha oração para vocês, e você vai orar, você e Deus. Pedindo ao Senhor que dê estrutura espiritual, para você compreender, quando essa doença chegar ao seu meio. Lembra que a tua casa está blindada pelo sangue de Jesus. Mas o Senhor te separou para esse dia. Para que lá fora, a partir de agora, quando você encerrar esse culto, você possa mandar uma mensagem para alguém. Você possa encorajar alguém a não entregar os pontos. A não entregar os pontos e antecipar uma morte que não é para ser morte. Que não é para ele desistir. Porque o Senhor tem cura, tem bálsamo e tem alívio. No Senhor existe o alívio que nós precisamos. Não é nos medicamentos. O alívio que nós precisamos para enfrentar as nossas dificuldades está na fé. Os tratamentos é a mão do Senhor sobre nós. Porque o Senhor provém os médicos, o Senhor provém os recursos, o Senhor provém as autoridades que puxam isso para o menos favorecido e para nós. Mas o médico dos médicos, ele quer curar o nosso espírito, amém? Então vamos orar comigo, faça a oração conforme é habitual, independente da sua crença. Hoje nós temos irmãos de várias religiões, mas o nosso objetivo é o mesmo: acreditar e subir para a eternidade, morar com Deus e professar que Deus é poderoso e que Jesus é o nosso Salvador, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, como intercessora dessa casa, Pai, eu rendo graças ao Senhor, porque o Senhor chamou esse homem, essa mulher para cá. Nós bem sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, e que o Senhor tem desejo em nos aprofundar na fé, para que nós possamos reconhecer que o Senhor é conosco. Então, Pai amado, eu estou aqui agora, requerendo no mundo espiritual força para esse homem e para essa mulher. Que o Senhor abra o entendimento deles a respeito dessa doença a todo instante. Que o Senhor possa fazer com que ele seja o acolhimento que outras pessoas precisam. Que através da vida deles surta a provisão que esse paciente precisa. Senhor, e que eles não tenham medo do dia mau, porque o Senhor vai ser com eles. Em nome de Jesus eu os abençoo. Em nome de Jesus eu decreto cura. Cura na saúde emocional, alinhamento espiritual sobre a vida dessas pessoas. Cura no físico, se algum aqui tiver alguma enfermidade. Assim como o Senhor fala em Mateus que nós devemos chamar os enfermos. Nós não conhecemos essas pessoas, nós não conhecemos o estado de saúde dela, mas o Senhor conhece. O Senhor a chama pelo nome. Essas pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube. Oh Senhor, quantas pessoas estão recebendo essa unção e esse entendimento que o Senhor é com eles, que vencer com o Senhor é possível. Fortalece agora, Pai, traz de pé, e que vidas sejam cada dia renovadas pelo Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, meus irmãos. Aplauda ao Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer a você, porque você esteve aqui e entendeu que o Senhor deseja que você rompa com esse entendimento, que vencer é possível. E que independente de qualquer diagnóstico, a cura espiritual é o nosso alvo, amém? Que o Senhor abençoe você, a tua casa, a sua semana será extraordinária. E nós convidamos vocês, que são os nossos visitantes, a estarem conosco nos nossos cultos. E por favor, gravem muito bem isso.
Nós somos uma rede de mulheres. Nós temos 28 mulheres servindo outras mulheres. Se você tiver um contato de alguma irmã que está enferma, que precisa de um alívio, só um abraço e uma oração, manda mensagem para nós. Monique, preciso de uma paciente, de uma irmã para acompanhar outra em Barretos que não tem ninguém. Liga para mim. Nós vamos dispor, nós vamos montar o nosso time e alguém vai acompanhar. Nós somos igreja, igreja acolhe todas e qualquer pessoas. Nós vamos suprir essas pessoas acolhendo, que é tudo que essas pessoas precisam. Elas não precisam de tapinha nas costas não, tá, gente? Paciente de câncer, vai com isso na cabeça. Paciente oncológico não precisa de tapinha nas costas e palavra de coach, não. Ele precisa de colaboração, é o seu apoio, é a sua ação. É um abraço, é uma cesta básica, é um acolhimento, é uma limpeza na casa desse cuidador. Ele precisa de provisão e você é a provisão para eles. Que o Senhor abençoe e guarde vocês e muito obrigada pela presença. Estamos encerrados.